Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, né? Mais um dia de estudo, mais uma oportunidade, né, para a gente se aprimorar, mas também adquirindo mais responsabilidade pelos conhecimentos aqui recebidos, né? Ou seja, que aqui a gente aprende, deve, né, ter como meta colocar em prática, senão não tem objetivo nenhum, né? Aprendizagem sem a prática tem muito pouco valor. Então, vamos dar início aos trabalhos da noite, né, fazendo uma prece, fazendo a sintonia, para a gente depois ouvir as palestras. Deus, Pai de infinita misericórdia, Jesus, nosso amado Mestre, bons espíritos que aqui vêm nos intuir, nos ajudar e colaborar para o desenvolvimento do nosso trabalho, que possa nos dar a orientação, nos dar a intuição necessária para que as irmãs que farão uso da palavra possam ministrar os conhecimentos que precisamos aprender, que precisamos compreender e, acima de tudo, que possamos colocá-los em prática. Agradecemos a Deus por essa oportunidade e com vocês, né, vamos ter inicialmente a palestrante Cristina, que falará sobre a introdução ao Livro dos Espíritos. E, em seguida, a nossa irmã Ângela, que vai falar sobre reencarnação. Boa noite a todos. É um grande... Não, meu tá. Agora tá direitinho. É sempre um grande prazer estarmos aqui reunidos, né, para estudar um pouco da doutrina espírita. E eu escolhi esse tema, né, hoje é dia 18 de março, nós estamos exatamente há um mês do aniversário, né, de 161 anos do Livro dos Espíritos. E a rotina faz com que as coisas fiquem assim, parecendo comuns, normais, né? E na introdução do Livro dos Espíritos, a gente tem a oportunidade de ver a importância desse livro. Por isso eu resolvi iniciar, né? Não dá para fazer toda a introdução, mas alguma coisa a gente vê aqui. Com o Livro dos Espíritos, né, em 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpre a promessa evangélica do Consolador, né, o Consolador prometido por Jesus, né, no Evangelho. É a doutrina dos Espíritos, são esses ensinamentos que os Espíritos superiores vieram nos trazer, né? Ele é o código de uma nova fase da evolução humana. Essa é a sua posição na história do pensamento. Então, vejam bem que coisa importante, né? Ele é um código que vai iniciar uma nova fase no desenvolvimento da humanidade. A gente tem que dar o devido valor. Não é um livro comum que você lê uma vez, guarda lá num canto do armário, mas a gente deve, né, nós temos o dever de estudá-lo durante toda a nossa vida, constantemente, e a cada momento que a gente se debruça, né, por qualquer desses livros da codificação, e acontece muito com a gente, você parece que você nunca leu aquilo, porque naquele dia, naquele momento, você estava preparado, né? O mestre aparece quando o discípulo está preparado para ouvir. Então, às vezes, você já leu aquilo enormemente, muitas vezes, e não te tocou. Um dia é que você está preparado, é que você vai entender a profundidade, né? E ele é a pedra fundamental do Espiritismo, porque até a palavra Espiritismo não existia até então, né? Numa sequência histórica, quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu Moisés, que como condutor de um povo destinado a traçar as linhas de um novo mundo, e de suas mãos surgiu a Bíblia. Não foi ele que escreveu a Bíblia, né? Mas ele foi o motivo central para a primeira codificação desse novo ciclo de revelações que é o cristão. Mais tarde, quando a influência bíblica já tinha se espalhado por todo o mundo gentio, quer dizer, dos povos que não eram judeus, apareceu Jesus, e de suas palavras recolhidas pelos discípulos surgiu o Evangelho,
que é a codificação da segunda revelação cristã, a que brilha no centro dessa tríade, né? Porque a terceira é o Espiritismo, tendo a figura de Cristo, né? Com o sol que ilumina as duas outras, que ele lança a luz sobre o passado, sobre o futuro, e estabelece uma conexão entre o passado e o futuro. E é interessante a gente ver que na Bíblia, de alguma forma, já se anunciava o Evangelho, tanto quanto no Evangelho se anunciava, né, essa codificação, esse consolador, que o Espírito da Verdade viria para dar esse novo código. E ele surgiu pelas mãos de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, que a gente fala Espírito da Verdade, mas é uma falange de espíritos superiores, né? No momento exato em que o homem se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. Então, cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceitual da sua época, das suas realizações. A Bíblia é uma síntese da antiguidade. O Evangelho é uma síntese do mundo greco-romano judaico. E o Livro dos Espíritos é do mundo moderno. A gente precisa, mais uma vez, ressaltar a presença de Jesus, né, que ele veio, é uma intervenção direta do alto para reorientar o pensamento terreno. Então, nós tivemos essa grande oportunidade, mas naquela época, num grau de desenvolvimento em que estávamos, não tínhamos ainda condição de entender muitas coisas. E por isso nos foi prometido, né, o Consolador, porque viria numa época em que a gente já tinha condições para saber, né? E como é que é essa codificação espírita, né? O Livro dos Espíritos é o arcabouço geral da doutrina, né? É o esqueleto, é aquela estrutura. Se a gente for examinar em relação às demais obras de Kardec, todas as partes já estão aqui. Elas só foram desenvolvidas nos outros livros. No livro primeiro e no segundo, até o capítulo 15, ele se refere a ele mesmo, ao seu próprio conteúdo. Então, a gente tem, nesse livro 1 e 2, a gente tem aqui as causas primárias de Deus, elementos gerais do universo, a criação, princípio vital. Vai falar dos espíritos, da encarnação dos espíritos, do retorno à vida corpórea, a pluralidade das existências, considerações sobre as pluralidades das existências. Então, ele se refere a ele mesmo. Quando a gente chega no livro 2, a partir do capítulo 6 até o final, onde fala isso da vida espírita, ele se refere à parte experimental da doutrina, né? Toda a matéria contida nele, ela está reorganizada e ampliada no livro dos médiuns, principalmente sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, tudo tem uma sequência, né? Perfeitinha. O livro terceiro do Livro dos Espíritos é onde ele fala das leis morais. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro onde estão estudadas as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica, bem como problemas religiosos de adoração, de prece e de prática da caridade. E nesse livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, estão as instruções dos Espíritos. Porque, na época, né, do Evangelho, por que é Evangelho segundo o Espiritismo? Na época do Evangelho, Jesus falava muito por parábolas. Falava de uma forma que muita gente não entendia. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo retira deste texto, né, retira deste Evangelho, aquelas partes que julgaram mais importantes, e a gente tem a grande oportunidade, porque tem a instrução dos Espíritos. Ele ainda vem dizer para a gente, né, decodificar a coisa, falar claramente o que estava sendo dito naquela parábola lá, que por vezes nos parece muito confusa, né? E a gente vê que a Gênese, ela é que é mais difusa dentro do Livro dos Espíritos, porque pega no livro 1, capítulo 2, 3 e 4, pega no livro 2, o capítulo 9, 10 e 11, e parte do livro 3º, que trata dos problemas genésicos e da evolução física da Terra. Então,
a Gênese abrange, ao mesmo tempo, as questões da formação e do desenvolvimento do globo terreno e as passagens evangélicas e escriturísticas que se referem a isso, né? E como é que eram os milagres de Jesus, como é que a ciência, o que era aquilo que, na verdade, não era milagre, porque o milagre, como é conhecido por nós, seria a derrogação das leis de Deus. Então, na Gênesis, existe toda uma parte em que ele explica, né, pela ascendência moral de Jesus, as modificações que eram feitas nos fluidos. Não era nada sobrenatural, né, para que aquelas coisas se dessem. Porque ele tinha um conhecimento muito maior que o nosso e era capaz de manipular a matéria e os fluidos que tem no nosso planeta, de uma forma que a gente não é. Então, parecia ser um espanto, né, geral, aquilo que ele estava fazendo uma coisa, um milagre. Então, na Gênesis também a gente tem essa oportunidade. O que é o Espiritismo? Ele não se inclui propriamente na codificação, mas relaciona-se à introdução e os prolegômenos. O que é prolegômenos, né? É uma exposição preliminar dos princípios gerais de uma ciência ou arte, que é muito legal da gente ler, né? E a codificação, a gente pode ver que ela se apresenta como um todo homogêneo e consequente, né? A gente precisa fazer propaganda da doutrina, né? A gente precisa dizer o quanto isso foi bem trabalhado, elaborado, para chegar até nós, para que a gente possa valorizar essas informações, entender esse processo e aproveitar, né? Porque foi feito, e nós estamos aqui hoje para estudar e para nos modificarmos, porque a doutrina espírita e todo esse trabalho do mundo, né, espiritual, de Kardec, de toda a equipe que esteve para montar isso, só tem uma finalidade: acelerar o nosso processo evolutivo, alavancar, que através da nossa consciência, quanto mais a gente conhece, ampliando a nossa visão de mundo, a gente possa entender a real necessidade de nos transformarmos e botar no pé no caminho. Tudo isso foi feito para a gente. E a gente não tem nem o direito, né, de não aproveitar, passar uma oportunidade. Quantos espíritos estão, né, na erraticidade, aguardando uma oportunidade de estar aqui, para que possam dar continuidade, provar, né, ter aquela... Eles estudaram, né, na erraticidade, fizeram um plano, né, para uma encarnação, mas é aqui que a gente vai provar, é aqui que a gente vai viver, né, aqui encerrado na matéria, e ver até que ponto a gente realmente aprendeu as lições. Porque enquanto a gente não aprende, elas se repetem, elas se repetem. E por isso a gente precisa entender como isso foi feito, para que a gente possa acelerar esse processo, né? Para que isso seja uma coisa importante para a gente. Espera aí que eu não sei. Então, todo mundo que já conhece a doutrina sabe que ela tem 3 aspectos: da filosofia, da religião e da ciência, né? E como é essa filosofia espírita? O que é filosofia? Por que a doutrina tem uma filosofia? A filosofia é definida como o amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente da sua própria ignorância. É uma investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, mas ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum, que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis. Então, a filosofia, ela quer entender as coisas que acontecem além do senso comum. Ela quer se distanciar do cotidiano, do corriqueiro, para entender, para poder entender como é que aquilo funciona. E a doutrina espírita, uma rápida apreciação da estrutura do Livro dos Espíritos nos mostra que ele constitui esse arcabouço filosófico do Espiritismo. O frontispício, né, que é esse pedacinho que vem bem na capa do livro,
nos diz já claramente isso, diz, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Então, o arcabouço filosófico está aí, quando se procurou entender as coisas que aconteciam no nosso mundo aqui, né? E existiram muitas críticas, porque, na verdade, dizendo que não havia uma rigidez, né? Porque o Livro dos Espíritos foi escrito, né? Foi compilado numa época onde o intelectual, onde estava havendo uma revolução intelectual, né? Numa época em que o mundo estava muito preocupado com essas questões, então queriam a filosofia, cada um no seu quadrado, tinha que seguir aquilo muito rigidamente. Mas a gente tem que entender que Kardec era um educador, ele não era um filósofo, então ele se preocupou muito com a didática, até porque ele não queria atingir os intelectuais, ele queria atingir o maior número de pessoas, e as pessoas precisavam entender o que estava aqui. Não era escrito para meia dúzia entender e o resto não entender, né? A obra não foi escrita por ele, mas foi elaborada com as respostas dadas pelos espíritos às suas perguntas nas sessões mediúnicas. Começou com 2 adolescentes, 2 irmãs, né? E depois foi se ampliando. Ele não se destina a formar uma escola filosófica, mas a divulgar os princípios da doutrina de maneira ampla, convocando os homens para o estudo de uma realidade superior a todas as suas elucubrações. Né? O que quer dizer isso? Toda a sua meditação, toda a sua reflexão. Então, ele nos convida a ficar acima das circunstâncias e entender o verdadeiro motivo da gente estar aqui, para a gente poder mudar a nossa realidade, né? Se enquadra numa das formas clássicas e mais fecundamente livres da tradição filosófica, que é o diálogo. Kardec afirma, referindo-se ao Espiritismo na conclusão do Livro dos Espíritos, que a sua força do Espiritismo está justamente no apelo que ele faz à razão e ao bom senso. Vejamos a questão da fé raciocinada, não é? Não é ter fé, não é acreditar no que as pessoas, né, no que aquela cúpula disse, que é iluminada e que tem a fonte, né, do que Deus deseja de nós e passa para nós. Não é acreditar, não é um pensamento mágico que a gente já, como viemos, né, nascemos já muito, nos formamos como espírito e vamos vindo de cada encarnação nos aperfeiçoando. Já houve um momento que o pensamento mágico fazia parte da gente. Né? Era você acreditar que tudo estava por conta da divindade, ou das divindades que na época a gente julgava acontecer, e era mágico, né? Tudo acontecia sem que eu tivesse a menor responsabilidade sobre isso. Ou que essas pessoas iluminadas por Deus pudessem conduzir o seu rebanho. Só que esses iluminados não conduziam rebanho nenhum, eles estavam defendendo os interesses dele, como é uma realidade muito atual nossa, né? Ainda vivemos isso. Então, nós precisamos conhecer a nossa realidade, nós precisamos nos conhecer, porque a nossa ligação é direta com o mundo superior. É a cada momento, quando eu quiser, eu não preciso de intermediários para isso. Além de que, nos chama também, em todo momento, a codificação nos chama o quê? A responsabilidade. Não é culpa de ninguém, nada. Nem nossa. Né? Já era esse tempo da culpa, do chicote, da chibata, né? De que eu sou muito ruim e não sirvo para nada. Gente, isso já foi. À medida em que eu conheço a doutrina espírita, ela é libertadora. Ela é a Bíblia, né, tinha essa coisa de aterrorizar as pessoas, era pelo medo a condução. O Evangelho, pelo amor,
que Jesus veio nos ensinar, e nos ensinar que a nossa verdadeira vida não é aqui. Nossa verdadeira vida é na espiritualidade, no futuro. Nosso futuro depende do que a gente fizer hoje. E a nossa libertação espiritual vem do Livro dos Espíritos e toda a codificação de Kardec, aonde a gente vê que a gente é livre, verdadeiramente livre. É o livre-arbítrio que vai conduzir a nossa vida. Que a gente vai vendo como a gente é inserido num código de normas, de leis, de ética, de interesses, que quer nos conduzir para um caminho e para caminhos que não são os nossos. A consciência de Deus está dentro de cada um de nós. Olha que coisa grandiosa isso. Toca uma sinetinha cada vez que a gente faz um. Então, eu não tenho que responder, né, a A, B, o C, tudo é entre a gente e Deus. Nesse mundo onde a ética foi jogada na lata do lixo, né, ou que está aparecendo para a gente esse mar de corrupção e de interesses, e do que as pessoas são capazes para atingir os seus interesses, não se importando com o do outro, né, uma filosofia utilitária. É quem tem utilidade para eles e para os interesses deles. Quem não tem utilidade, fica para lá, pode morrer, não tem problema. Estaria tudo certo nisso, né? Se não tivesse, se a gente não fosse eterno, e se Deus não estivesse no controle de todas as coisas. Então, a gente não precisa ter ódio de ninguém por isso, nem desejar o mal de ninguém. Há que se ter compaixão, porque não é uma questão de castigo, simplesmente é uma lei, né, de que a gente vai aprender as nossas lições. E ai daquele que está fazendo, que faz o outro sofrer, né? Que não aprendeu nada ainda, ele vai aprender a duras penas. Mas o que eu quero dizer, que a doutrina libertadora, que apesar disso tudo, eu não estou falando só dos políticos, né? Mas se o meu chefe me pede para fazer uma coisa que não é ética, eu tenho que ser coerente com aquilo, com a minha pessoa e com aquilo que eu estudo e para onde eu estou indo, e dizer não. Não é porque eu estou nessa caixinha e nesse mundo material, preso na matéria, onde é muito mais difícil eu me elevar acima das circunstâncias e ver exatamente para onde eu estou indo, onde eu quero ir, e nadar contra a corrente, porque é a corrente desse planeta que a gente vive, né, de provas e expiações. A correnteza é muito forte. E não há, como a Deide sempre fala aqui, que tem esse site de notícias boas, o que vem uma carga energética muito grande em cima da gente e de tudo que é ruim. Mas nós temos que engrossar as fileiras daqueles que estão nas notícias boas. Nós temos que ter essa consciência, nós temos que rasgar esse véu, né? A doutrina espírita nos permite rasgar esse véu racionalmente, para a gente poder se manter firme nas tempestades, né? Para a gente poder ser flexível como as árvores, para não quebrar. Mas não podemos cooptar com essas coisas, nem ser, mas é meu chefe, mas eu preciso sustentar a minha família, mais isso, mais aquilo. Não. Se aquilo te fere, outras oportunidades se apresentarão. É falta de fé que a gente tem, na verdade, né? Jesus já não dizia que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveríamos montanhas. É porque a gente tem que saber de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai. Quando a gente tem clareza disso, é muito mais fácil caminhar a passos firmes. E o que o Kardec fez foi uma coisa grandiosa, né? Porque ele nunca houve, aliás, um diálogo, né, que fala aqui que eles usam filosoficamente diálogo. Nunca houve, aliás, um diálogo como este. Jamais um homem se debruçou com toda a segurança do homem moderno, nas bordas do abismo do incognoscível, para interrogá-lo, ouvir as suas vozes misteriosas, contradizê-lo, discutir com ele
e, afinal, arrancar-lhe os mais íntimos segredos. E nunca também esse abismo se mostrou tão dócil e até mesmo desejoso de se revelar ao homem em todos os seus aspectos. Sócrates e Platão, Sócrates ouvia as vozes do seu daimon e discutia com o oráculo de Delfos. Mas Kardec não se limitou a isso. Ele foi mais longe, dialogando com todo o mundo invisível, analisando rigorosamente as suas vozes, ouvindo inferiores e superiores, para descobrir as leis desse mundo, as formas de vida nele existente, o mecanismo das suas relações com o nosso. Então, meus irmãos, nunca antes havia se debruçado tanto sobre o que para a gente é mistério. Como até hoje a gente ouve dizer, eu não morri, eu não sei o que tem do outro lado. Sabemos sim. E esse outro lado, esse mundo espiritual, interfere diretamente no nosso cotidiano. E é outro aspecto que a gente precisa ter conhecimento para que nós possamos tomar as rédeas na nossa vida e não nos deixarmos ser influenciados por A, B ou C, encarnados ou desencarnados. Então, foi muito sério e muito grandioso esse trabalho feito, né, pela espiritualidade para nos trazer este conhecimento. Por isso a gente precisa fazer propaganda, se alegrar sim, porque é aniversário do Livro dos Espíritos, e que daqui a um mês, né, daqui a 30 dias, a gente possa estar aqui para celebrar isso, conhecendo ele mais um pouquinho, se debruçando um pouquinho a cada dia para ler, porque são tantos aspectos, né? A gente pode ler do início ao fim, a gente pode pegar o assunto que mais nos interessa, e no dia do aniversário, nós estarmos mais íntimos dele, para podermos celebrar com mais alegria. Né? E eu queria finalizar só com na questão 540, os espíritos superiores nos dizem: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, está aí, nós seremos arcanjos, não somos mais átomos, estamos a caminho. Agora, se esse caminho vai ser longo, tortuoso, ou se vai ser mais reto, mais leve, só depende de cada um de nós. Uma boa noite para vocês e eu desejo uma excelente semana. Bom, agora dando continuidade à segunda parte, com a Ângela falando sobre reencarnação. É muito importante, ela comentou apenas do dia 18, mas no dia 31 desse mês, também nós fazemos menção ao desencarne dele, em 1869, né? Então, também é uma data que ele retornou à verdadeira vida, à pátria espiritual, para dar sequência ao seu aprimoramento espiritual. Com certeza, né? Foi um espírito importantíssimo aqui para a gente e deixou um legado fantástico. Da última vez que nós estivemos aqui, nós comentávamos sobre a comunicabilidade dos espíritos. Quinto princípio básico da doutrina espírita. Todos vocês já sabem, o tema hoje vai ser reencarnação, assunto tranquilamente para nós espíritas, sem problema. Todos nós acreditamos na reencarnação. E não pensa que a reencarnação surgiu com a doutrina espírita, não. Ela já está no planeta, né, sendo pesquisada, sendo estudada, do ano 1000 até o ano 600 antes de Cristo. Na Índia já estavam sendo pesquisados sobre a reencarnação. Então, não pensemos nós que isso é coisa de doutrina espírita, não. A doutrina espírita está nas leis da natureza. Kardec apenas fez o trabalho de passar isso aí de uma forma didática para que nós pudéssemos entender de uma forma mais clara. Porque realmente a gente nasce
vive, morre e ali acabou. Se nós observarmos as nossas crianças de hoje, elas já nascem com um potencial de inteligência fantástico. Lá antigamente, lá atrás, né, nos tempos idos, as crianças eram difíceis de serem alfabetizadas entre 7, 8, 9 anos. Hoje as crianças estão sendo alfabetizadas entre 3 e 4 anos. Observem isso. Já viveram, já vieram, já foram e estão cada vez mais crescendo, se aprimorando. Então a gente tem que observar, é só ter olhos de ver. Se a gente observar, a gente vai ver que isso é uma coisa natural. Mas nós temos pessoas que às vezes falam assim, não vem com esse papo de reencarnação não, porque eu não quero saber disso aí não, isso é muito complicado. Nada disso. Reencarnar é tão natural como a gente deitar, dormir, sonhar, levantar. É tranquilamente, não vamos ficar afobados. Meu Deus, eu vou desencarnar, o que vai ser de mim? Você vai ter uma nova oportunidade, de acordo com a sua vida, com a sua preocupação no planeta, outras chances virão. E você vai, com certeza, crescer em espiritualidade. Então, a gente vê que surgiu no norte da Índia, entre os anos 1600 a.C., exatamente na época em que Davi, né, e seus descendentes governavam Israel, até a queda de Jerusalém. A primeira referência à ideia de reencarnação tem, no mínimo, 2.600 anos. Olha só quanto tempo. E ainda tem gente que tem dúvida, existe a reencarnação ou não existe, né? Então, ela já aparece entre os Junipashtis, nas escrituras sagradas do hinduísmo, e é até hoje, né? O hinduísmo é a religião de maior seguidores da Índia. Então, foi o espiritismo que deu esse grande impulso, que nos chamou a atenção através desse estudo sério que a nossa irmã aqui declinou para a gente com muita propriedade. Ele estudou minuciosamente essas comunicações, porque quando ele foi chamado para ver as mesas girantes, que era o chique na época, né? Ir para os salões e ver as mesas, ele falou, provem-me primeiro que essa mesa tem nervos e sentimentos. Aí eu vou acreditar que é a mesa que está respondendo. Daí, então, ele começou um trabalho sério de pesquisa para desembocar nesse Pentateuco maravilhoso que todos nós hoje temos acesso. Então, segundo o primeiro grande impulso foi com a doutrina espírita. O segundo grande impulso que a reencarnação também teve foi nos Estados Unidos, em 1875. Você vê, alguns anos depois da França. A França foi em 1857 que surgiu o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. E em 1875, nos Estados Unidos, surgiu a Sociedade Teosófica, com a ucraniana Helena Blavatsky e o norte-americano Henry Steele. Então, eu pergunto a vocês, o que é reencarnação? E para que serve a reencarnação? Vocês já pararam para pensar o que é reencarnação e para que serve isso? Deus nos criou simples e ignorantes. Ninguém tem dúvida disso, né? Então, reencarnar está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Reencarnar é voltar a viver num corpo, num novo corpo físico. Um corpinho novinho, criado, concebido para que nós habitássemos esse corpo, né? É uma oportunidade de aprendizado. Reencarnar é nós termos a oportunidade de crescer, de aprender.
E é uma prova de amor, do amor de Deus para com os seus filhos. A Manel tem um plástico, está lá no vidro lá atrás, ainda está lá, né? Sobre a reencarnação. Ele era um estudioso fantástico dessa doutrina, e ele às vezes sentava lá na sua cadeira de balanço, né? Que tinha que ter, porque ele ficava ali meditando longas horas, e eu perguntava assim, o que você está pensando? Eu estou pensando na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? E ali ele ficava divagando sobre o que é Deus. É o primeiro princípio da doutrina espírita. O segundo é a alma, somos nós. O terceiro é a reencarnação, porque essa alma vai e vem, e ela vai crescendo em aprendizado, né? Então, pois é a única explicação que nós temos, racional, para as desigualdades sociais existentes aí no mundo. As deficiências físicas, se a gente parar para pensar e para analisar, nós vamos ver, é tão terrível, né? A gente receber, né, um bebezinho já cheio de problemas. Deus é injusto comigo ter um filho assim ou assado. Não vamos jamais pensar isso, porque ali está tendo um espírito que está tendo uma chance de se ressarcir perante a lei de Deus, porque ele aprontou no passado e hoje está tendo uma abençoada oportunidade de retornar à matéria, de mergulhar neste mundo de provas e expiações, porque quando nós falarmos da pluralidade dos mundos habitados, nós vamos comentar com vocês que existem mundos primitivos, mundos de provas e expiações, onde o mal predomina, que é esse nosso. Depois nós vamos entrar, né, no mundo de regeneração, para onde a Terra está caminhando a passos lentos, porque a humanidade não está colaborando com esses passos largos que deveriam ter. Depois nós vamos ter os mundos felizes, onde habitam espíritos superiores, onde o mal já não impera. Agora, no nosso aqui, impera o mal, impera os problemas, impera as dificuldades, impera as dores. Quantas dores nós vemos bater na porta dos nossos irmãos? Não é só na nossa, não, bate na porta de todo mundo. Todos nós que estamos vivendo aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, estamos sujeitos a passar por provas ou por expiações. Então, nós não podemos ter dúvidas que aqui é uma escola abençoada de nossas almas. E nós vamos perguntar a vocês, quais são os tipos de reencarnação? Eu não esqueci do telão não, tá? É porque isso tudo está escrito aqui também, então eu estou aproveitando aqui. Tipos de reencarnação: compulsória, proposta, livre e acidental. Nós nunca podemos esquecer que somos seres espirituais vivenciando uma experiência na matéria. Nós não podemos esquecer disso. Nós somos seres espirituais. Estamos vivendo essa nossa experiência aqui na matéria. Mas as reencarnações compulsória, reencarnação de proposta, reencarnação livre, reencarnação acidental, vocês já ouviram falar nisso? Olha só, compulsória é aquela em que acolhe o espírito sem prévia concordância. Você vai reencarnar e não adianta chiar. Você vai voltar para a matéria, queira ou não queira, porque você precisa crescer, você precisa evoluir. Então, Deus está te dando essa chance e você vem para a matéria, queira ou não queira. Ela é compulsória, ela é obrigatória, para que esse espírito possa crescer, possa evoluir. Então, não adianta o grau de perturbação, o grau de dificuldade, porque ele vem. E nós vemos espíritos aí que às vezes estão passando pela matéria revoltadíssimos. Não queriam estar vivos.
Não queria estar nesse planeta. Aqui só tem safado, aqui só tem corrupto, aqui só tem dificuldade. Eu não queria estar aqui, mas está. E então está tendo uma oportunidade abençoada de crescer espiritualmente. A proposta, aquela reencarnação que nos é proposta, é a que leva em consideração o livre-arbítrio relativo de que dispõe o espírito. Mentores espirituais estudam caso a caso, sem imposição, seus débitos e seus méritos, programando em seguida os principais acontecimentos da própria existência física, tendo em vista a liquidação ou a diminuição de dívidas e possibilidades de progresso moral e espiritual. Então, as pessoas recebem uma proposta: você vai ter problemas na família, mas você vai crescer, você vai se afinizar com aquele espírito, você vai se ressarcir perante a lei. E eles estudam detalhadamente, caso a caso. A livre todos nós queremos, né? Aquela reencarnação livre. É aquela própria dos missionários, dos espíritos superiores. Não é para a gente, não. Nós estamos ainda no provas e expiações lá atrás. Essa livre é aquela em que o espírito vem com uma missão na Terra. Um Krishna, um Buda, uma Mahatma Gandhi e tantas figuras, culminando por Jesus. Então, são espíritos que já atingiram um patamar espiritual que eles são livres, eles vêm numa tarefa linda e abençoada de ajudar, de puxar a humanidade para progredir, como esse que desencarnou agora, o Steve Hawking, né? Que espírito fantástico! Zé Manel estava estudando caso a caso, porque Zé Manel achava que era Galileu, Albert Einstein e o Steve, esse que desencarnou, o mesmo espírito, com a mesma tarefa. Ele não conseguiu concluir porque não deu tempo, ele foi convocado para o outro lado para continuar o estudo lá. Mas pode ser, porque é a mesma linha de pesquisa, de estudo. Esse, então, que no filme, quem teve a oportunidade de ver, né, a teoria, né, de tudo, é lindo, é um filme lindo. Ele, quando descobre que está com essa doença degenerativa, ele pergunta ao médico: o meu cérebro, como vai ficar o meu cérebro? Não será atingido. Então vem a doença, não tem problema. E ele realmente enfrentou, porque foram mais de 50 anos com esclerose múltipla amiotrófica. E ele se superou. Ele conseguia se comunicar de uma forma linda. E nós vamos duvidar que existe reencarnação? Não podemos duvidar jamais. E acidental, eu estou correndo porque o tema é muito importante para a gente, né? A reencarnação acidental. Vocês já pararam para pensar que pode existir reencarnações acidentais? Pode existir, sim. Quando acontecem os estupros, encontros casuais inconsequentes, e quando existe, né, aquele acoplamento físico, o espírito que está ali precisando de uma oportunidade, ele vem. E ele vem e é um reencarne acidental. É um reencarne acidental, não foi assim de qualquer maneira, não. Mas não estava tão programado para aquele momento. Mas aconteceu, e a espiritualidade, né, alteram o planejamento reencarnatório daquele ser, daquele espírito que se afinizou com aquele casal, que pode ocorrer sem o detalhamento necessário nos casos de reencarnações acidentais. Ocorre uma união fortuita sexual, o espírito que esteja próximo ao casal será atraído pelo óvulo fecundado. Mecanismos automáticos, por vezes incompreensíveis, pelo menos aos nossos olhos, né,
encarregar-se-ão de propiciar lições de aprendizado que o espírito necessita nessa circunstância. Nesses casos, encaixam-se os reencarnantes oriundos de estupros e outros ainda, né, que nós sabemos que nós já citamos, né? Agora, em que momento acontece essa união do espírito com o corpo? Está aqui na questão 344 do Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? Kardec não ia deixar passar essa pergunta, né? Ele tinha que fazer essa pergunta. A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. O espírito vai se acoplando molécula a molécula, célula por célula, neutrino por neutrino, e vai por aí aquela coisinha bem lentamente, e ele vai reencarnar ali, né? Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa dos seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Então é aquele momento, né, lindo e maravilhoso, quando o espírito completou a sua reencarnação aqui no planeta. Aí eu pergunto, quantas reencarnações tivemos? E quantas reencarnações nós teremos? Não se pode precisar o número de reencarnações que uma pessoa já teve. Por isso depende do estado evolutivo em que se encontra o espírito. Uns se evoluem mais rápido. É o caso do nosso Mestre Jesus, né, que passou de forma firme, tranquila, buscando cada vez mais o seu aprimoramento, e hoje é esse espírito de escola, né, um exemplo que nós temos, que nos legou o seu evangelho. Então, são espíritos que não se comprazem no erro, são espíritos que não se preocupam com as coisas mesquinhas do mundo. São espíritos, né, que já buscaram o seu aprimoramento espiritual. Outros espíritos, né, como nós, são mais lentos, permanecendo mais tempo no mundo de sofrimentos. Tudo dependerá de nós. Quanto mais rápido progredirmos, moral e intelectualmente, menos reencarnações teremos que sofrer. Quando tivermos alcançado todos os graus de evolução moral e intelectual, seremos espíritos puros. Um exemplo do espírito, no caso, é o Mestre Jesus, né? E quando chegarmos à perfeição, o que vai acontecer com a gente? Já pararam para pensar? O que será que vai acontecer? Será que nós vamos ficar lá, sentadinhos nas nuvens, né? Esperando só coisas boas? Nada disso. Seremos encarregados de cumprir os desígnios de Deus. Jesus não veio à Terra trazer o seu evangelho, ele já era um espírito evoluído. Ele não precisava ter reencarnado aqui na Terra, não, mas ele veio numa missão. E ele veio para nos deixar o seu evangelho, né? Então, seremos encarregados de cumprir os desígnios de Deus, colaborando com a manutenção da ordem universal e transformando-nos em seus mensageiros nos mais diversos mundos habitados. O trabalho nunca acabará, pois a criação divina é incessante e há diversos mundos habitados em faixas de evolução diferentes. Os espíritos fazem parte do conjunto de inteligências que governam o universo, mas em termos de existência estão ligados a Deus, assim como as folhas de uma árvore. Então eles têm a tarefa de ajudar sempre. Nós somos espíritos que estamos aqui diante de... Já vivemos muito aqui e temos uma infinidade de vida ainda pela frente. Agora, uma outra pergunta. O espírito sempre reencarna no mesmo sexo?
Será que quem reencarnou como homem vai ser sempre homem e mulher vai ser sempre mulher? Nada disso. Todos nós precisamos de experiências no corpo material feminino e no masculino. Então não adianta dizer, você vai... Nada disso. E não pensem que a homossexualidade é porque espírito reencarnou como mulher, não. Nada disso. Não tem nada a ver com a sexualidade do corpo com o espírito. Reencarnou como homem, vai ser homem. Reencarnou como mulher, vai ser mulher. Então, não adianta a gente ficar achando saídas para isso. Então, a homossexualidade não é produto de mudança de sexo dos espíritos antes da reencarnação. Só reencarnei como mulher. De repente vim como homem, dessa vez eu vou ser homossexual. Nada disso. Isso é uma questão diferente que nós não vamos abordar agora, porém é uma questão moral. Então a gente não vai entrar no detalhe, né? Devido ali à hora, né? E agora, a pergunta que não quer calar, qual a diferença entre prova e expiação? Já pararam também para pensar sobre isso? Qual a diferença que existe? A expiação, como o próprio nome diz, é um cumprimento de pena. É um resgate de débitos passados. O espírito errou muito numa reencarnação, ele vai vir com problemas na seguinte. Não tem escapatória. E essa reencarnação vai ser compulsória, vai ser proposta, vai ser do jeito que tiver que ser. Mas vem e vai pagar. Agora, está ligada geralmente à existência anteriores. As provas, falei expiação, que é uma coisa compulsória. E as provas? As provas são situações em que o espírito será testado em sua capacidade de suportar as dificuldades. Então, se nós estivermos passando por problemas seríssimos, não vamos lamentar, não, porque nós estamos tendo uma oportunidade de provar a Deus que estamos aptos a galgar planos evolutivos melhores. Agora, se ficar assim, eu sou infeliz, eu estou sempre sofrendo, eu sou um desgraçado, eu sou isso, aquilo, nada disso. Tudo que nós passamos aqui na Terra é para o nosso crescimento. Então, não vamos pôr a culpa em Deus. Se estamos passando por expiações severas, vamos agradecer a Deus. Eu estou me ressarcindo perante a lei de Deus pelos erros do meu passado. Então, a diferença, portanto, entre expiação e prova está claro. Expiação é uma coisa compulsória. Você vai passar porque precisa passar para crescer. Então, não vamos lamentar. E a prova? Vou passar pelas dificuldades, bendizendo a Deus e mostrando que já estou apto a planos melhores. Agora também, mas por que eu não lembro das minhas vidas passadas? Se eu já vivi, se eu já sofri, se eu já passei por tanta... Por que eu não lembro? Aí está a prova da bondade de Deus. Vocês já pensaram nós recebermos em nossos lares um espírito muito inimigo? E todo dia ter que olhar para ele? Se a gente lembra... Pensem, Deus sabe das nossas necessidades. Ele fez o quê? Você não vai lembrar. Às vezes, durante o sono, temos flashes de lembranças, coisas poucas. Parece que eu sonhei alguma coisa com fulano, eu não estou entendendo por que eu sonhei. São chamamentos de Deus nos alertando. Todos nós somos irmãos, todos nós fomos criados iguais, todos nós estamos em faixas diferentes evolutivas. Então é importante que a gente olhe para dentro de nós mesmos, procure se observar, procure se analisar, procure tirar esse homem velho que habita em nós de reencarnações e reencarnações e que está falando alto.
ele deve ser o inimigo meu. Às vezes não, às vezes é uma antipatia qualquer que nós criamos por um motivo qualquer e que precisamos nos liberar daquilo. Então não vamos pensar que eu devo ter um inimigo dentro da minha casa. Nada disso. Se Deus nos colocou juntos, é para crescermos juntos, um se apoiando no outro, um dando o braço ao outro, um fortalecendo o outro. Porque, conforme nos diz Kardec, né? Estamos aqui para nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Esse é o ensinamento de Kardec aqui, né, na abertura aqui do Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui sim, nascer, renascer, vamos e voltamos, porque é importantíssimo nós darmos valor. O momento da desencarnação, em que o espírito deixa o corpo, foi capturado pelo cientista russo Konstantin Korotkov, eita nós, que fotografou uma pessoa no momento de sua morte, com uma câmera bioeletrográfica. A imagem obtida usando o método de visualização de descarga de gás, uma técnica avançada da fotografia Kirlian, mostra em azul a alma deixando o corpo gradualmente. Olha só, nós não precisamos ter medo da morte, não. A gente tem que saber viver. A gente tem que pautar a nossa vida de uma forma para frente, para o alto. Porque na hora do desencarne nós vamos ser amparados, nós vamos ser sustentados, nós temos um amigo espiritual. E quando nós chegarmos do outro lado, nós vamos voltar depressa. Nós vamos querer voltar depressa para continuarmos esse nosso aprendizado, né? Então, de acordo com Korotkov, o umbigo e a cabeça são as partes que primeiro perdem a sua força de vida, que seria a alma, né? A virilha e o coração são as últimas áreas que perdem antes de o espírito se lançar no infinito. Em outros casos, conforme esse observou, o espírito das pessoas que sofrem morte violenta ou inesperadas habitualmente se manifesta em estado de confusão, e a energia que o representa se manifesta perturbada e retorna ao corpo nos dias subsequentes à morte. Este fato possivelmente é devido ao excesso de energia não utilizada. Então o espírito está cheio de vida, cheio de energia e de repente é atropelado. Então, né, vai ter um tempo maior para haver os desligamentos dos pontos fluídicos, né? Então a gente vê que temos pessoas e mais pessoas pesquisando sobre reencarnação, sobre a morte, sobre os planetas aí que nos circundam. Então tem muita gente inteligente nesse planeta pesquisando e com muita propriedade, com muita sabedoria. Então que a gente aproveite, né, essa chance que estamos tendo, buscando cada vez mais aproveitarmos essa nossa estadia terrena. Porque estamos aqui para nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, como nos ensina Allan Kardec, né? Tal é a lei. Então, que Deus abençoe a cada um de nós e que tenhamos uma semana cheia de oportunidade, cheia de testes, cheia de dificuldades, porque é aí que nós vamos vencendo. Se a gente ficar só no bem bom, só curtindo a vida, nós não vamos evoluir, nós não queremos marcar passo, não. Como aquele aluno no colégio, né, marcando passo. Não, nós queremos crescer. Dificuldades, sim, mas vamos sempre pedir forças a Deus, ao nosso amigo espiritual, que está sempre juntinho de cada um de nós a nos falar ao coração. Então, que a gente busque essa sintonia, essa ligação, que eles estão, sim, com cada um de nós, mas precisamos fazer a conexão. Então, se a gente ficar aí só querendo curtir as benesses da vida, vamos perder tempo.
Então, que Deus abençoe a cada um de nós nesse instante.